Saudações! O tema da aula de matemática de hoje é multiplicação e divisão de frações. Primeiro, iremos efetuar a multiplicação de frações e depois iremos efetuar a divisão de frações. Tendo em conta que nós já vimos o que são frações, nós hoje vamos multiplicar estas frações. Para tal, irei apresentar aqui dois exemplos. Tenho aqui 8 sobre 6 vezes 4 sobre 2. Temos numeradores e temos denominadores. Para multiplicar frações, nós precisamos multiplicar os numeradores entre si e multiplicar os denominadores entre si. Passamos agora para a fase onde multiplicamos os numeradores. Temos aqui 8 vezes 4, que vai nos dar 32. Depois temos 6 vezes 2, que vai nos dar 12. Como podem ver, esta fração não é irredutível. A nossa fração aqui é redutível. Para tal, precisamos encontrar um denominador comum e dividir o numerador, assim como o nosso denominador. Para tal, eu usarei o número 4. Vamos dividir 32 dividido por 4, isso vai nos dar 8. 12 dividido por 4 vai dar 3. E esta fração torna-se irredutível. Então, vamos inserir a nossa conta, a nossa multiplicação aqui. Nós, de salientar que devemos sempre terminar a nossa conta quando encontramos a fração irredutível. Vamos passar para o segundo exemplo, que na verdade é uma expressão numérica que temos lá algumas frações. Temos aqui 2 sobre 3 vezes 2 menos 3 sobre 5. É sabido que numa expressão numérica, primeiro devemos calcular o que está dentro de parênteses. Vocês conseguem ver que aqui nós temos multiplicação. Multiplicação tem prioridade em relação à subtração, mas como esta subtração encontra-se dentro de parênteses, nós vamos priorizar o que está dentro de parênteses. Só depois passaremos a calcular a multiplicação que está fora. Para tal, nós vamos manter aqui o 2 sobre 3 vezes... O nosso 2 aparece sem denominador e é sabido que sempre que nós temos um denominador, nós temos ali que colocar o 1. Menos 3 sobre 5. Vamos fechar parênteses. Mas como podemos ver, as nossas frações aqui dentro de parênteses têm denominadores diferentes. Para tal, devemos calcular o MMC. E o MMC, o menor múltiplo comum entre 1 e 5 é o 5. Para tal, aqui deveremos colocar o 5 e aqui vamos colocar o 1. Vamos passar para o passo seguinte, vamos manter o 2 sobre 3 vezes, vamos abrir parênteses, 5 deve multiplicar pelo numerador e pelo denominador. Teremos aqui 10, o 5 vezes 1, teremos sobre 5. Menos, o mesmo vai acontecer com 1, tem que multiplicar pelo numerador e denominador. Teremos aqui 3 sobre 5. Chegamos a uma fase onde nós podemos resolver completamente o que está dentro de parênteses e desembaraçar estes parênteses. Vamos passar para a fase seguinte, que diremos 2 sobre 3 vezes o 10 menos 3 vai nos dar 7. Já temos o resultado final do que está dentro de parênteses, não há necessidade de continuarmos a manter lá os parênteses. Vamos manter o nosso denominador. Chegamos a uma fase onde temos duas frações simples. Nós saímos de uma fase em que tínhamos alguns números sem denominador e passamos agora para os números com denominador. É uma multiplicação simples, onde multiplicaremos os numeradores entre si e depois os denominadores entre si. Isso será igual a 2 vezes 7, isto vai nos dar 14, sobre 3 vezes 5, que vai nos dar 15. Olhando, esta é uma fração irredutível. Então, vamos terminar aqui. De salientar que sempre no cálculo com frações, o sinal de fração tem que se encontrar entre o sinal de igualdade. Muito bem, sobre a multiplicação de frações, nós já temos aqui os nossos exemplos. Vamos passar agora para a fase da divisão de frações. Eu vou colocar aqui o exemplo, que é 3 sobre 7 dividido por 6 sobre 7.
dizer que a divisão de frações é um pouco diferente da multiplicação. Enquanto que na multiplicação nós multiplicávamos os numeradores entre si e os denominadores entre si, aqui na divisão nós teremos de multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda. Ou seja, a segunda fração, o que era numerador passa a ser denominador e o que era denominador passa a ser numerador. Vamos fazer o seguinte, ficaremos aqui com 3 sobre 7 vezes, o sinal também vai mudar, 7 sobre 6. Eu já inverti a segunda fração. Então, depois de invertir a segunda fração, nós passamos para uma fase em que vamos fazer a multiplicação normalmente, como vinhamos fazendo. Colocamos 3 vezes 7, vai nos dar 21. 7 vezes 6, isto vai dar 42. A nossa fração é redutível, vamos arranjar um denominador comum. Eu vou colocar o número 21. Eu aconselho aos meninos para que sempre que procurarem um denominador comum, reparem no menor número na conta. Se o menor for um divisor do maior número, então esse pode ser o nosso maior divisor comum. Para este caso, temos 21 e 42. O 21 é divisor do 42, logo podemos considerar o 21 como sendo o maior divisor comum destes dois números. Então aqui também vamos colocar 21. Vamos dividir 21 dividido por 21, isto vai dar 1. 42 dividido por 21 vai nos dar 2. E terminamos assim a nossa divisão com uma fração irredutível. Agora vou dar um exemplo onde temos mais que duas frações, mas também temos lá um caso de divisão de frações. Temos aqui 3 sobre 8 dividido por 3 sobre 4 mais 5 sobre 4. Temos uma expressão numérica sem parênteses e com duas operações, divisão e adição. É sabido que a divisão tem prioridade em relação à adição. Então, vamos primeiro calcular aqui a divisão. Mas nós sabemos que a divisão tem que ser feita invertendo a segunda fração. Então, teremos 3 sobre 8 vezes 4 sobre 3. Adicionamos por 5 sobre 4. Isto vai dar, vamos multiplicar 3 vezes 4, isto vai nos dar 12, sobre 8 vezes 3, vamos ter aqui 24. Vamos somar aos 5 sobre 4, chegamos a uma fase de adição. E para calcular a adição de duas frações com denominador diferente, nós precisamos de calcular o MMC. Então, o nosso menor múltiplo comum é o número 24. Colocaremos aqui 1 e vamos colocar aqui 6. Vamos passar para a fase seguinte, vamos multiplicar 1 pelo numerador e denominador, ficaremos com 12 sobre 24, mais, multiplico 6 pelo numerador e denominador, passo a ter 6 vezes 5, vai dar 30, 6 vezes 4 vai dar 24. Já tenho aqui uma situação de uma adição de frações com o mesmo denominador. 12 mais 30 vai nos dar 42 sobre 24. Vamos arranjar um divisor comum. Vamos colocar aqui 6. Colocar aqui 6. E teremos como resultado 42 dividido por 6. Isso vai nos dar 7. 24 dividido por 6 vai dar 4. E temos aqui uma fração irredutível. E terminamos a aula de hoje.